fazer um vídeo que na prática não sei sobre o que vai ser, não sei o que vai sair, enfim, mas pega na mão de Deus e vai. Ontem eu estava lendo o livro de Neemias e observando a história de Neemias eu percebi como é importante em outras histórias a gente ver isso, só que no livro de Neemias isso fica muito escancarado, bem claro ali logo no início do livro, ali no capítulo 1, que eu vou dar uma breve resumida para quem não sabe e nunca ouviu falar na história de Neemias, o que eu acho um pouco difícil, a menos que você não seja um cristão. Neemias, ele estava vivendo no conforto de um palácio quando recebeu a notícia de que a cidade dos seus pais estava toda destruída, o muro que protegia a cidade estava arruinado e aquilo entristeceu o coração de Neemias. E o desejo de Neemias era sair do palácio para ir reconstruir junto com o povo os muros que havia sido destruído. E Neemias teve esse desejo no coração, e ali no capítulo 1 a gente vê Neemias indo à presença do rei para servi-lo, e o rei percebe que Neemias ele tá triste, ele tá abatido, e o rei fala para ele: você tá com um semblante de quem não está bem, mas você não está doente, o que está acontecendo? E ele esclarece para o rei ali a situação e o momento em que ele está vivendo. Ele fala que recebeu o irmão dele que veio da cidade e deu péssimas notícias para ele, falando que a cidade estava em ruínas. E nesse trecho ali do capítulo 1 de Neemias, a Bíblia é muito clara quando diz que Neemias ele orou ao Senhor por um direcionamento do que fazer, porque provavelmente por ele estar num palácio tem as hierarquias a quem ele tinha que responder, para as pessoas para as quais ele tinha que dar satisfação, e ele orou ao Senhor pedindo um direcionamento. Eu não sei exatamente o que poderia ter acontecido com Neemias se ele tivesse pedido algo para o rei e o rei não tivesse autorizado. Não sei se se encaixa aqui o que aconteceu com Esther, que se o rei não estendesse o cetro para ela, ela morreria, né? Quando ela foi interceder pelos judeus. E ali na passagem do capítulo 1 a gente vê Neemias falando, depois de eu orar ao Senhor, pedindo, né? Não claramente com essas palavras, mas fica claro que ele pediu um direcionamento. E ali quando o rei pergunta, Neemias fala que estava triste e conta tudo o que tinha acontecido. O rei perguntou para ele quanto tempo ia demorar para ele reconstruir os muros. E o rei concorda de liberar Neemias para ele fazer o que tinha que ser feito na cidade, para ir reconstruir os muros. E durante a construção, a reconstrução dos muros, durante a reforma, a gente vê ali claramente na palavra de Deus, se eu não me engano, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, eu vou colocar tudo aqui, os versículos referência, para vocês seguirem. A gente vê que os inimigos de Jerusalém, eles não estavam felizes por ter recebido a notícia e por estar observando que Neemias ele largou o conforto do palácio e foi reconstruir os muros. E a determinação deles era tão grande para reconstruir aqueles muros que a Bíblia conta que em uma mão eles estavam com armas e na outra eles trabalhavam para que os inimigos não viessem contra eles, né, e colocassem, enfim, o muro ao chão novamente, digamos assim, ou tentasse impedir o que eles estavam fazendo. E essas passagens, esses primeiros capítulos de Neemias falou muito comigo sobre
pedir um direcionamento de Deus. Tem uma certa vez na história de Israel, eu não vou lembrar exatamente qual que é a passagem, que Moisés fala para o Senhor: não me deixe sair daqui se a tua presença não for comigo. E tem decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, que a gente precisa pedir um direcionamento para Deus, a gente precisa ir até a presença dele para saber qual que é a direção que ele vai nos dar, quais são os planos dele para a nossa vida. Eu vou resumir a história. Dá certo, eles constroem um muro. E eu quero te perguntar, num momento de aflição, de angústia, num momento que você recebe notícias de derrota, digamos assim, que você não recebe notícias favoráveis, notícias que às vezes demandam uma atitude sua, o que você faz? Será que a sua primeira atitude, o seu primeiro comportamento é ir diante da presença do Senhor e buscar por um direcionamento, ou é agir por impulso? Eu não sei você que está assistindo esse vídeo, mas eu já agi por impulso algumas vezes. E depois que passava, eu pensava: nossa, sério, Senhor, que eu fiz isso? E é obviamente, como tudo que a gente faz, aquilo gera uma consequência. E é importante a gente ter um direcionamento do Senhor para o que a gente vai fazer, para tomar uma atitude, e aquela atitude e aquela decisão que a gente tomar produzir bons resultados, ter consequências bem-sucedidas. E eu quero te dizer que, assim como Neemias, outra coisa também que eu aprendi, o ponto 2, além de pedir direcionamento do Senhor, quando o Senhor deu para ele a oportunidade de falar com o rei, a gente percebe a determinação de Neemias. Tem um versículo em Jó que diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará em teus caminhos. E Neemias, ele permaneceu firme ali, ele permaneceu determinado. Por mais que ele soube que os inimigos souberam que eles estavam reconstruindo o muro e tinha a chance de retaliação, digamos assim, ele não parou. Ele continuou ali. E essa determinação fica muito clara, porque imagina que você está reconstruindo um muro gigantesco e as pessoas trabalham em uma mão tendo uma arma e na outra mão fazendo o serviço. Tamanha era a determinação deles para que aquela reconstrução daquele muro fosse bem sucedida. Às vezes Deus vai te dar um direcionamento, mas se você não tiver determinação para continuar aquilo que o Senhor te falou, para continuar com o direcionamento que o Senhor te mostrou, você não vai ter sucesso. Entenda que Neemias, durante a construção do muro, ele com certeza teve vários empecilhos. Sambalate não estava feliz, Tobias não estava feliz. E os empecilhos surgiram, só que ele permaneceu firme e determinado no propósito pro qual ele tinha tomado aquela atitude, o qual ele iniciou. Então eu quero te dizer duas coisas que fica para esse vídeo. Para quem não sabia o que falar, já falou um pouco demais, bastante, que eu quero te falar e te dizer para você se lembrar de pedir um direcionamento do Senhor. E vai ter momentos na sua vida que você vai ter que deixar a sua zona de conforto, assim como foi com Neemias, para fazer algo necessário, que nesse caso era reconstruir os muros, mas às vezes a vontade de Deus não vai ser favorável aos teus olhos e às vezes ela vai contrariar tudo aquilo que você planejou para tua vida. E para tomar uma atitude, para ter uma direção, para começar algo que o Senhor
te mostrou, você vai precisar sair da sua zona de conforto e ter determinação para ir até o fim. Então que você seja essa pessoa que busca primeiro o direcionamento do Senhor e toma uma atitude depois que receba o direcionamento do Senhor, e que você seja também uma pessoa determinada para continuar firme nos seus propósitos, porque a Bíblia é bem clara, determinando no tu algum negócio ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos, ou seja, você vai ser bem sucedido na sua missão quando você estiver determinado, tanto como no início até chegar ao fim dela. Então é isso, que Deus abençoe vocês. Eu espero verdadeiramente que Deus tenha falado com vocês através desse vídeo, através do Espírito Santo. E como eu sempre esqueço, deixo sempre pro final do vídeo, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, me dê sugestões de vídeos nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.